Olá, meninos! Hoje eu vou fazer correção da página 42 de Ciências, tá? Que eu mandei lá na agenda. Olha aqui a página, tá? Vou fazer assim pra vocês irem me acompanhando, tá bom? Aqui. No número 1 fala: use a numeração das legendas a seguir para classificar o tipo de água representada nas imagens. Eu tenho aqui 3 imagens. Que tipo de água está representada nessas 3 imagens? A primeira, eu tenho um rio. O que nós temos no rio? Água doce. Então, esse é o número 1, representa água doce. O mar. A água do mar é o quê? Doce, salgada? O que é? É água salgada. Olha aqui. Esse daqui, percebe-se que nós temos um encontro de água doce com salgada, característico muito da região litorânea, né, que acontece isso. Então, é número 3, doce ou salgada. A sequência ficou 1, 2 e 3. A questão 2 fala: quais são os locais do planeta onde se pode encontrar água doce? Onde a gente pode encontrar água doce? Nos rios, lagos, lençóis freáticos, aquíferos, em geleiras, na atmosfera, ok? Tudo isso. Lembrando que na atmosfera, no estado gasoso, lá nas nuvens, em forma de gás. Agora aqui, na questão 3, eu tenho um ciclo aqui. Observe a imagem a seguir e faça o que se pede. Letra A. Identifique na representação do ciclo os processos representados em A, B e C. O que está representado em A, B e C? Vamos ver. Aqui, o A. Evaporização. Então, aqui é a evaporização no A. O B é esse daqui, ó. É infiltração. Tô aqui, tá? B, infiltração. O C, aqui, precipitação. Então, o A, aqui nós temos a evaporização. B, infiltração. E C, precipitação. É o ciclo da água que nós já vimos na sala de aula. Eu expliquei para vocês um vídeo falando sobre isso, né? B. Explica o que é precipitação. Precipitação. O que é precipitação? Então, é o processo, meninos, da queda da água. Quando a água ela é condensada, quando a água está no estado gasoso e passa para o estado líquido, é o processo chamado de condensação. É esse processo de condensação, quando ele cai, a gente fala de precipitação. Ok? Precipitação. Então, é quando a água condensa das nuvens, quando chove. C. Que caminhos a água da chuva pode seguir ao atingir o solo? Então, a água da chuva pode seguir. Dá uma olhada, vou explicar aqui, né? Que a água da chuva pode cair, aqui, precipitação. Ela pode seguir o curso aqui do rio, pegando um braço, indo em direção ao principal, ou ela pode penetrar aqui no solo. Quando ela penetra aqui no solo, ela fica aqui nas chamados lençóis freáticos, e esses lençóis freáticos acabam tendo um encontro aqui com lagos ou rios, ok? Então, ela pode voltar para o rio novamente, ou pode infiltrar na água e ir em direção ao lençol freático. Na questão 4. Questão 4. Nas imagens a seguir, temos duas situações de representação, duas situações que representam atitudes em que há desperdício de água. Se você tivesse que refazer essas ilustrações para que representassem atitudes de uso consciente de água, o que você mudaria? Lembra daquele cartaz que vocês fizeram, que fizeram um desenho sobre o uso, o desperdício?
sobre como preservar e conservar nossa água, então é nesse sentido. Lembrando que na P1 também caiu perguntas nesse nível, né? O que você pode fazer, quais são as suas atitudes em casa que você consegue fazer para preservar a água. Então aqui nessa primeira figura, a menininha tá escovando os dentes aí com a torneira aberta, né? Então nesse caso a gente fecharia essa torneira. Nesse segundo aqui, o menininho tá lavando as louças. Ele tá lavando as louças, porém a torneira tá aberta aqui, escorrendo água. Então, nesse caso, a gente fecha a torneira para não haver o desperdício. Na 5, leia as frases e responda as questões. Minha mãe adora um café, mas para que ele fique gostoso, ela precisa coar o pó que foi misturado à água e o líquido marrom sai sem nenhum pó de café. Qual é o nome desse processo? Filtração, ok? O nome desse processo é filtração. No processo de tratamento de água existe uma etapa com esse nome. Qual é a função dela? O nome desse processo é filtração, né? Então, ela serve para filtrar os resíduos, materiais que chegam junto com a água. Ah, mas a água não tá pura para a gente tomar? Não, ela precisa de fazer um tratamento. Então, ocorre essa filtração. B. Ontem, na aula de ciências, fomos fazer uma visita à estação de tratamento de água e observamos o momento em que o cloro foi adicionado em um dos tanques. Qual é o nome desse processo? Desinfecção. O cloro ele serve para desinfectar a água. A água que chega na nossa torneira, ela tem cloro e a função dela é isso, para desinfectar, para matar outras bactérias que acabam escapando de todo o processo de tratamento da água. Qual a função dessa substância? Ela é feita para eliminar esses micro-organismos que ainda insistem em ficar na água, ok? Então, a função dela é eliminar esses micro-organismos que ficam na água. Que micro-organismos? Bactérias, protozoários, que causam várias doenças. Na 45 tem mais desafio. A resposta é a letra B, evaporação. Aí depois tem ali no tempo vocês façam conforme vocês conseguiram aprender. Lembrando, na página 46. Essa eu vou pegar aqui de uma outra forma para filmar para vocês ir acompanhando, tá bom? Aqui. Vamos relembrar alguns pontos importantes que estudamos nesse bimestre. Complete as lacunas corretamente. A. Condutibilidade térmica é a propriedade de conduzir calor. Condutibilidade elétrica é a propriedade de conduzir eletricidade. B. Alguns materiais podem ser utilizados como isolantes térmicos e elétricos, pois eles são maus condutores de calor e eletricidade. C. Compressibilidade é a propriedade que alguns materiais têm de reduzir seu volume quando submetidos a uma força extrema. A relação entre massa e volume de um material é chamada de densidade. Quando colocamos em um recipiente com água, materiais mais densos que a água afunda, enquanto os materiais menos densos, materiais menos densos que a água flutuam. Isso. Os ímãs têm sempre dois polos, norte e sul. Polos iguais se repelem, enquanto polos diferentes acabam se atraindo. Então, eu falei para vocês que o oposto se atrai e o igual se repele, né? Aqui se atrai. As propriedades que os ímãs apresentam, como a capacidade de atrair outros metais, especificamente alguns metais, para ajudar a preservação, para preservar os recursos do planeta, podemos colocar em prática os 5 R's, que representam os seguintes hábitos: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Na natureza, a água pode ser encontrada em 3 estados: líquidos,
no rios, lagos, oceanos, sólidos, geleiras, icebergs e gasoso no vapor de água invisível no ar. O tratamento de água de esgoto faz parte do serviço de saneamento básico. Meninos, é isso. A correção está feita. Se acaso surgirem dúvidas, depois vocês mandam na agenda para mim, tá? Tchau!